Tem que esperar ele entrar. Ó, já entrou gente. Tem que esperar ele entrar pra convidar. Boa noite, a Rita gente. já tá aqui também. Tô vendo que já tem gente entrando. A gente tá esperando o Marcelo entrar. Peraí que eu vou ter que mudar de óculos para conseguir ler. O Caio. E aí, Caio, tudo bem? Aqui. Aí. Gui. Não. Quer pegar o celular para ver se o Marcelo entra? A gente tá esperando o Marcelo conectar, gente. Já tá chegando. E aí, gente? A Mariana também já tá aí. E aí, Mariana, tudo bem? Mais um pouquinho, o Marcelo está tentando conectar por lá, gente. Lidiane, adorei o livrinho, Lidiane. Escola Baiana também. Olha, Roberto está por aí, abraço. Helena já entrou, Marcelo deve estar. Aqui, ó, Marcelo entrou também. Marcelo vai acenar Agora e vai assim, pedir. ó. Aqui, ó, Marcelo, a gente convida. Aí agora é só esperar ele aceitar. Marcelo já chegou, tá por aí. Pronto. Boa noite, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Peraí, deixa eu só achar uma posição que você... a imagem ficar cortada pela metade, só para eu... Pronto. Legal, obrigado por aceitar o convite. A gente está começando agora a mudar de óculos para conseguir te ver. Isso. Também deixa eu tirar aqui, mais sombra. Essa coisa de óculos diferente para cada coisa. Obrigado por aceitar o convite. A gente está começando os papos com os nossos autores a partir de agora. Infelizmente, Tiradentes, a gente não conseguiu lançar lá, mas o segundo semestre está aí, as coisas provavelmente voltam ao normal. Quando eu falei que a gente ia fazer live, eu recebi já um monte de perguntas, e aí eu queria que você primeiro falasse um pouquinho do livro, porque muita gente não viu, as pessoas que receberam já estão elogiando muito, tem algumas alunas que eu estou usando até de referência nas aulas, mas vamos lá, conta um pouquinho do Abrigo, que fecha esse ciclo dessa trilogia. Tá. Bom, como você falou, esse é o terceiro livro de uma série que, na verdade, não foi pensado como tal. Eu nunca pensei em fazer uma trilogia, nunca foi essa a questão. Mas eu tive um ciclo de transformações na minha vida que começou mais ou menos em torno de 2011, 2012, e a partir daí eu me dediquei a construir o primeiro trabalho, que chama Interno à Fé. Esse é um livro que hoje é esgotado, e ele é um livro artesanal de 120 exemplares. E ele hoje está na Library of Congress lá do Estados Unidos. Americano. Do Congresso Americano. E eu lancei esse livro em 2013 ou 2014. Agora eu não lembro exatamente a data, que eu sou péssimo com data. Na sequência, minha vida continuou se transformando, se desdobrando, e eu, em julho de 2015, eu fiz uma exposição no MIS em São Paulo e lancei o segundo livro dessa sequência, que é o Sombras Secas. Esse você comercializa aí, você revende aí na editora. A gente tem. Esse livro, ele teve 2 exemplares, 2 modelos diferentes. Ele teve uma tiragem regular de 1000 exemplares e teve uma tiragem pequena de 15 exemplares que vinham numa caixa com um print dentro, assinado e numerado. Essa caixa se esgotou, e essa tiragem regular de 1000 exemplares também está nos últimos exemplares. Só para mostrar para a galera, é esse livro que você está falando. É isso aí. E aí, a minha vida continuou se transformando. Em 2016, eu comecei uma nova etapa da minha vida. E o Abrigo, ele é, na realidade, a minha licença poética em relação ao que eu experienciei. Na realidade, eu uso o meu cotidiano como ferramenta de construção do trabalho.
Mas o meu trabalho ele nunca tem uma relação, o abrigo, sombras secas e o Internal Affair, eu nunca tenho, nunca, não é um trabalho que trate especificamente de uma certa condição da minha vida. É mais uma reação artística, poética, o É o que nome que a está gente quer acontecendo. dar, para essa experiência, o que essa experiência gera em mim em relação a como eu percebo o mundo. Então, não é uma... Eu não estou contando uma história... A pessoa que pegar o livro não vai ler uma história clara ali, contada do que aconteceu na minha vida, por que eu fiz esses livros, né? Essa é uma dúvida, a forma de construção. Porque, no fundo, é tudo intuitivo. As imagens vão aparecendo conforme as suas sensações e a sua vida vai surgindo. Só que como Isso. você amarra isso? Porque no Sombras Secas, as cidades estão muito presentes. E aí eu, como editor, acho um pouco mais tranquilo você lidar com o externo. Só que no abrigo, você vem para dentro e construir imagens que diz o que está dentro de você, e ainda mais a relação com Helena, mais a relação com seu filho. Como trabalhar isso do ponto de vista de narrativa? Porque eu vejo uma história, eu vejo algo aqui, eu sinto algo. Só que as imagens provavelmente foram feitas desconexas, né? Sim, não é... é o que eu te falei. Na verdade, quando eu estou imerso dentro de uma experiência muito intensa, que foi o caso desde 2016, porque eu comecei esse trabalho em 2016 e acabei no final do ano passado, quando a gente fez o livro. Então, foram 4 anos praticamente trabalhando com esse material. Então, eu estava imerso nessa experiência, ali, estava vivenciando, e eu vou fotografando essas coisas, né? Agora, faz parte do trabalho, né, Valdemir, de um autor ter um momento em que ele se distancia do que ele está fazendo e entende o que aparece nas imagens, quais são as questões que estão nas imagens e como é que você vai elaborar o teu discurso em cima daquilo que você fez, né? Então é difícil, é mais difícil, eu acho, quando a gente, que acho que é isso que você estava querendo dizer, né? É mais difícil fazer isso quando você tem envolvimentos Pessoais íntimos, diretos. mais diretos. Você não está fazendo uma documentação do lugar em si. Mas o Sombras Secas, ele também teve esse aspecto, né? Porque apesar de serem paisagens, serem paisagens urbanas, ele fala de uma situação, de um vazio que eu vivia. E me separar disso e olhar para isso é sempre esse exercício que é um exercício difícil, não é fácil. Dá para perceber que todo o seu trabalho está ligado com o íntimo, com a fotografia lidando com o seu íntimo. Você não está registrando a cidade. Isso fica claro. Só que, assim, do ponto de vista de construção de narrativa e as fotos, é muito mais fácil você lidar com as cidades, mesmo que ela represente o que você está sentindo, do que, às vezes, o parto do seu filho, a relação com a sua esposa. Esse distanciamento, eu sei que você é editor e, enfim, você edita há muito tempo, isso facilita na prática, mas aquela coisa da Helena estar contigo, olhando o material, vendo o que sai, o que fica, porque você é inevitável o apego da foto do filho. Vai entrar aquela ou aquela. Isso deve ter dificultado bastante, até porque eu vi vários ensaios de mesa que você tem, aquela lousa que você vai colocando as fotos. Eu ia uma vez, estava de um jeito, e outra vez estava de outro, isso porque eu já peguei o final do trabalho. Como é esse desapego? Putz, cara, eu acho que esse desapego, não sei se é um desapego, eu não sei se eu consigo me desapegar do trabalho e das imagens e do que elas afetivamente representam. Eu acho que eu tento fazer uma análise de autor, ou seja, olhar para aquilo com uma certa distância. E aí eu acho que o tempo é importante. Por isso 4 anos, né? Porque se você pega uma fotografia que você fez, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Tenho fotografado aqui em casa essas coisas. Se eu pego uma fotografia que eu fiz há 15 dias atrás, a minha experiência com ela ainda está muito linkada àquilo que eu estava vivenciando e às expectativas que eu coloquei quando eu fiz a imagem, né? Claro. Quando você pega essa imagem e se desloca do tempo de uma maneira para 2 anos, 1 ano, 3 anos mais para frente, você começa a olhar
já com um olhar mais frio, né? Um olhar mais distanciado, tentando entender como plasticamente, visualmente, como formalmente aquilo funciona ou não dentro do trabalho, né? Mas você consegue ser racional nessa hora, depois do distanciamento, ou ainda é a intuição que leva à edição? Porque você Ah, tem não, duas formas. eu acho que tem sempre, claro, uma intuição, mas eu acho que, claro, depois que... eu acho que a primeira abordagem que eu sempre faço, a primeira abordagem que eu digo, até eu conseguir encontrar a espinha dorsal do trabalho, eu entender o que eu estou fazendo, porque eu acho que essa é a questão, quando a gente trabalha muito com a intuição, você não Uhum. entende Tem os caminhos. especificamente o que você está fazendo, né? Você precisa ter esse olhar, entender esse corpo de trabalho, você entender qual é a questão que está ali colocada, né? Eu acho que é muito intuitivo e vai muito pela minha experiência mesmo de fazer isso cotidianamente, não só com o meu trabalho, mas com o trabalho de muita gente. Uhum. Aí, num segundo momento, aí eu fico mais racional e faço uma análise, tento fazer uma análise crítica. Não sei se eu consigo ser totalmente imparcial. Eu não acredito que eu sou totalmente imparcial. Então, mas eu consigo fazer uma análise um pouco mais distanciada, né? Uma curiosidade de quem acompanhou. A gente ficou 2 meses, 3 meses conversando e eu vi duas versões. Você está falando de 4 anos. Quantas versões o livro teve ao longo desses 4 anos? Impressas. Impressas, porque eu vi uma e vi a final. E já olhei a que eu vi e falei, não, o livro está pronto. Aí quando eu pego, ele estava diferente. Quantas versões impressas? Porque esse exercício é legal, você imprime. E imprime em uma qualidade que você pode vender. O seu boneco, eu compraria. Mas conta A para o gente pessoal fez quantas isso, vezes. né? A gente fez isso, né? Uma das aquisições lá do É Kikante que a verdade. gente fez tinha o livro final e tinha o boneco comentado. Sim. Eu acho que impresso, se eu for considerar desde a primeira impressão mais rústica que eu fiz aqui em casa, assim, os prints numa folha sulfite mantei, até a última, a penúltima, a última versão, eu acho que eu fiz uns 5 ou 6 bonecos diferentes. Tá. E sentado no computador lá, mexendo no InDesign, eu acho que tem uns 25, 26. Aí Você em alguma vez voltou, hoje, depois do livro impresso, você chegou a voltar, revisitar alguma das versões antigas, ou você joga tudo fora para não se arrepender? Não, eu não jogo não, cara. Eu guardo tudo, eu guardo todos os digitais, eu guardo todas as cópias de serviço que eu fiz do trabalho, eu guardo todos os bonecos, eu guardo todos os meus cadernos de anotação. Nossa. Fica tudo guardado dentro de uma caixa que é a caixa do Projeto Abrigo. Já revisitou ou está Não, paradinho ainda? não, tá lá guardado. Tá. Tá lá guardado. Porque uma coisa que as pessoas não sabem, que eu acho que é legal, você dá uma importância muito grande ao suporte que o livro ganha. Ou seja, para escolher papel, a gente falou de 3, 4 papéis, a gente foi para o PUR, foi para isso, e você foi imprimindo e vendo isso. O formato do livro era 1 centímetro a mais, aí você foi para o InDesign, imprimiu. Qual a importância para você desse suporte, inclusive na opção da impressão digital ou a impressão em offset? Você falou, não, esse trabalho tem características de offset. Qual a relevância do suporte na construção do livro e no trabalho final? Porque você vê, o Sombras Secas é bem diferente do Abrigo, e eu vejo que você tem você cuida muito dessa coisa do suporte, e isso eu aprendi e vi muitas coisas legais nesse processo. Valdemir, assim, você é um editor, né, cara? Você mexe com livro, você sabe o quanto é importante um livro bem finalizado, né? Bem acabado. E veja que a gente está falando aqui, porque se você for olhar, tirando o Interno Affair, que tem um acabamento um pouco mais sofisticado no sentido de ser artesanal e tudo, os meus livros, eles não têm projetos gráficos hiper sofisticados com aberturas de todos os tipos possíveis. Sabe, uma série de filigrana que, para mim, muitas vezes serve só para esconder a fraqueza de um certo conteúdo. Do conteúdo, sim. Eu acho que esse é uma grande crise que a gente vive no Brasil hoje, no meio fotográfico. A gente tem conteúdos muito fracos,
com projetos gráficos muito sofisticados. Sim. Então, eu vou exatamente no contrário. Não estou dizendo com isso que o meu trabalho é o suprassumo do suprassumo, não é isso. Eu acho que o que eu posso garantir é que o meu trabalho é extremamente honesto e sincero com quem eu sou. Mas eu acho que o que interessa é o conteúdo. Uhum. O suporte, ele é extremamente importante para te dar o mecanismo de acesso àquele conteúdo. Se você escolhe papel errado, sistema de impressão errado, acabamento errado, tamanho do livro errado, ou qualquer uma dessas variáveis, você compromete a qualidade do seu trabalho. Uhum. Né? Você não vai dar possibilidade para que a pessoa leia o seu trabalho com todas as dicas de como acessar esse trabalho. Né? E aí eu acho que, nesse caso especificamente, então, voltando, né? Entre todas as possibilidades, impressão em jato de tinta com papéis fine art, impressão em jato de tinta com papel gráfico, offset digital, offset tradicional, sei lá, laser, tem dezenas de formas diferentes. Eu acho que todo trabalho tem uma forma que é aquela que dá a potência máxima do trabalho. Sim. Então, a decisão de qual mecanismo... E aí, claro, fazendo uma parte, não parênteses, levando em consideração as questões financeiras de um projeto também. Para o projeto ser viável, sim. Né? E nesse sentido, você pautou muita coisa para mim que eu acho que foi acertado. Entendeu? Não adianta você ter um livro que é o ideal na tua cabeça, né? Porque entre o ideal e o possível tem um degrau sempre. Sim, né? sim. É que Então, é engraçado. Eu acho que os autores têm um pouco de dificuldade de pensar que o livro é um produto e ele tem que ser viável para venda. Porque a gente vive disso. E, na verdade, isso eu não acho que diminui o livro ou melhora o livro. Eu acho que ele se adequa ao que ele é e à possibilidade que ele tem de venda. Mas é legal você falar de suporte, porque eu estou revendo o livro, fiquei revendo o livro hoje e percebi o seguinte: se ele fosse digital, porque, no fundo, as pessoas não sabem, não sei, os que estão mais próximos de você sabem que você trabalha com fotografia analógica, que é filme. Mas quem não sabe, olhar esse livro, ele tem uma textura do filme, a relevância da fotografia analógica para esse projeto. Conta um pouco disso, porque eu já fiquei curioso. Que filme que você usou? Porque ele deu um grão fino, é você que cuida da temperatura, do tempo de revelação para dar esse grão, porque você conseguiu um resultado que é impossível no digital, mesmo simulando o grão. É outra história. E isso também dá uma textura para o livro que é muito legal de ver. Bom, só para encerrar outra pergunta rapidamente, então quando a gente fechou que ia fazer o livro com você, você falou, vamos fazer offset digital. Eu falei, não, esse livro tem que ser offset. Sim. Porque tem características que o offset digital não vai me trazer. Então, só para encerrar, eu acho que cada tecnologia tem a sua pertinência e você tem que escolher qual é a pertinência para o seu trabalho. Você tem que entender qual que é a pertinência do seu trabalho. E aí, já conectando com essa pergunta que você fez... E só para eles saberem, a gente fez teste, tá, galera? Na verdade, essa discussão digital, offset, foi uma longa conversa e o Marcelo fazendo teste na Ipsis, porque a Ipsis também deu um suporte legal, que o material vinha, vamos fazer mais uma coisa. Foi um trabalho bem artesanal, embora a gente tenha usado offset e a gente está falando de um número de exemplares que não dá para falar em artesanal, mas o trabalho foi artesanal. E acho que também isso tem a ver com o negativo, né? Com a fotografia analógica. Então, aí, vinculando as duas perguntas, né, a questão é exatamente essa. Porque eu acho, é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, tanto no sentido do resultado final, do produto final, que é um livro, quanto no sentido das ferramentas que o fotógrafo vai usar. A verdade é que hoje o autor ele tem muito mais responsabilidade do que alguns anos atrás. Sim, porque o leque é muito grande. Hoje e ele está no processo. Antes ele não estava no processo. E hoje você pode escolher fazer um trabalho com celular ou com uma placa 8x10 de vidro emulsionado em collodion. Você tem um leque de ferramentas enorme. Você tem um leque de formas de dar saída para o trabalho enorme. Também. Sim. Então, isso faz com que você tenha, como autor, muito mais consciência
e entendimento do como é o seu processo, o que você quer expressar, como você quer expressar. Antigamente, alguns anos atrás, você não tinha alternativa. Sim, Era aquilo e acabou. sim. Hoje não. Então, você tem, no seu processo de criação com a fotografia, você tem dezenas de ferramentas distintas para você chegar no resultado final. Então, você tem que ter muito mais responsabilidade e entendimento do que você quer para você chegar no resultado que você acha o mais adequado. E é exatamente o contrário do que está acontecendo, fazendo de novo uma crítica a essa história. O leque de possibilidades é tão grande que as pessoas acham que qualquer coisa que elas inventarem funcione e dá certo. E aí vira uma salada russa maluca, né? Assim, com todo respeito aos russos, vira uma salada russa maluca. E não é isso, né? Não tem, é uma questão de pertinência, né? E o processo analógico tem duas variáveis que são importantes para mim. A primeira variável é que o tempo que você tem de desenvolvimento é muito mais pausado e muito mais lento. Sim. E isso faz com que você possa fazer uma análise mais criteriosa do que você está fazendo. Sim. Esse é o ponto. E a segunda questão, então essa variável tempo do processo, né? Você fotografa até você acabar o filme, aí você manda revelar, aí esse processo demora. Bom, entre o dia que eu fotografei e o dia que eu vou ver a imagem, já tem um tempo elástico maior, sim, que já me permite olhar com mais tranquilidade. Até distanciamento, sim. Agora, a outra questão é a questão de como a imagem é capturada, no sentido de que você tem na gelatina de prata, você tem uma tridimensionalidade. A imagem é capturada na tridimensionalidade. Sim. Você tem uma espessura microscópica do filme, mas você tem ali uma espessura que, nessa profundidade, a imagem é captada. A imagem digital é uma imagem flat, ela é bidimensional. E isso traz, para quem tem um olhar mais apurado, é perceptível quando um trabalho é feito com uma ferramenta ou com outra. Eu não acho que tenha melhor ou pior, não é isso. Eu acho que, cada ferramenta tem as circunstâncias e ela oferece possibilidades de uso que são mais adequadas que outras ferramentas, entendeu? Então, no meu caso, como eu não tenho urgência em fazer o trabalho, e como eu aprecio muito a profundidade que o negativo me oferece, e o grão que ele me oferece, eu prefiro trabalhar com analógico. Todas as vezes que eu fui aí, por acaso, a gente viu um livro japonês. Qual a influência da fotografia contemporânea japonesa nesse seu trabalho? Por quê? Não sei se foi acaso, mas tudo que eu vi era preto e branco, tudo que eu vi era de alguns autores que estavam ali sempre à mesa. Tudo bem, eu sei que tem uma influência europeia no seu trabalho, não vou nem ficar citando para não ser chato, mas no meu caso, todas as vezes que a gente ia para ir conversar contigo, tinha um livro que você tirava e que por acaso era japonês e que eu comecei a comprar tudo, infelizmente, pelo bolso, porque é caro para dedéu. Mas qual a importância qual a importância dessa fotografia, ou foi um acaso nessa coisa dos encontros? Não, não foi acaso. Só dar beber uma aguinha aqui. Claro. A fotografia japonesa, ela me interessa muito, tanto pelo aspecto, o aspecto artístico, né? De como é que eles criam, como é que eles lidam com a fotografia, qual é a linguagem que eles usam. Isso me seduz demais, eu acho absolutamente fantástico, mas eu tenho um interesse na cultura japonesa desde a década de 80. Tá. Quando eu virei fotógrafo, depois com o tempo, conhecendo, fui apresentado com mais profundidade a fotografia japonesa por um fotógrafo amigo meu holandês chamado Mahil Botman. Além desse aspecto, né, do aspecto artístico mesmo, os caras são feríssimas em fazer livro, né, meu? Não tem ninguém no mundo que faz livro que nem japonês. Livro de fotografia. Não tem. Os alemães são muito bons, mas os livros deles não são bons como os livros japoneses. Os papéis que os japoneses têm são melhores, não existem no mundo. Entendeu? Então, assim, quem quer mergulhar na questão do livro de fotografia e entender o que é um livro de fotografia, tem que olhar a fotografia japonesa. Não tem como não olhar. Na minha cabeça não tem como, porque eles realmente são fantásticos, né? E não está tão próximo da nossa referência, né? Da nossa referência fotográfica. Você não vê
tudo bem, quanto mais a pessoa sabe, mais essas referências aparecem, mas ela não está aí na mão para todo mundo, não é algo fácil para a gente. Até pelo Não, não custo é, dos você tem livros. que ir atrás, né? Mas, e se você for pensar, a cultura japonesa é uma cultura ligada ao livro. Sim. Né? Os japoneses, fotógrafos japoneses, eles passam a fazer parte do mercado internacional de galerias a partir da década de 80. É Porque muito no recente. Japão, cara, você não tem espaço físico, as casas não têm É, espaço físico. sim, Então, como é que o cara faz o trabalho dele de difundir? Ele faz um livro. sim. É muito mais. Se você for pensar, por exemplo, na penúltima live que eu fiz, que eu falei um pouquinho da fotografia do Daido Moriyama, tá lá no canal do YouTube da galeria que me representa. Depois, se vocês Uhum. quiserem ver, eu passo o nome para vocês. O cara tem 170 livros publicados. Sim, é muita coisa. O Araki tem 200 e poucos livros publicados, apesar que eu não gosto muito do trabalho do Araki, mas então veja, eles pensam no livro, eles Sim, pensam num formato de difusão diferente do que é a fotografia de parede. Então, para quem gosta de livro, para quem quer construir histórias com fotografia, relatar a sua passagem pelo mundo com fotografia e acha que o livro é o caminho, é a ferramenta, eu acho que tem que conhecer a fotografia é japonesa, obrigatório. Vladimir, porque os caras são realmente... Eu tenho livros de fotógrafos japoneses em cor. Eu tenho Tenho. também. Você É. indicou, inclusive, Mas é que eu particularmente acho o que os PB é caras mais do forte. PB... É. E eu acho que aí também tem a ver com o seu gosto e o meu gosto. A É, gente também tem uma tendência ao PB, mesmo na compra. Eu acabo comprando, mas eu tenho colorido e PB e compartilho contigo. O PB é forte. é. Voltando a falar um pouquinho de conteúdo e forma, você acha que também essa coisa do exagero nos projetos gráficos, que tem caixas, abre, flap, flup, não tem um pouco a ver com o nosso mundo digital de hoje, que essa coisa do toque, do manuseio, acabou desaparecendo, porque a gente vê praticamente fotografia em RGB. A nossa experiência desse século é RGB. A gente não perdeu aquela coisa do tato, do ver. Você acha que também não tem um pouco da ânsia de trazer o livro-objeto, ficar tão objeto que você perde um pouco a forma? Talvez não seja uma transição para depois acalmar e aí a gente acertar de novo e valorizar o conteúdo mais do que a forma? Puta, essa pergunta... Eu acho que essa pergunta vai tomar a live inteira, hein? Não, vamos rapidinho, porque isso aí é um negócio que eu durmo pensando nessa coisa. Eu acho que tem várias coisas. Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que a popularização das ferramentas para produção de livro Tá. tem uma certa responsabilidade nisso, porque aí todo mundo quer fazer livro, o que eu acho fantástico, eu acho saudável, não estou fazendo nenhuma crítica quanto a isso. Eu acho que quanto mais gente produzindo livro, melhor. Acho que tem uma questão que essa questão que você falou do digital, eu estou tentando organizar aqui meu pensamento. Eu acho que tem muito a ver com uma outra questão que é um pouco antes do digital, que é o quanto a nossa sociedade ficou superficial. Sim. Tá. Quanto a nossa sociedade hoje é uma sociedade que é muito mais preocupada na aparência do que no conteúdo. Tá. Então você vê, por exemplo, o mundo digital, YouTubers, influencers e não sei o quê, sim, que matou, simplesmente não oferecem nada. Sim. E tem milhões de seguidores Sim. que faturam milhões oferecendo Nada. porcaria. Nada. Sim. Né? Tá. Então, no fundo, acho... é mais um reflexo da nossa sociedade como um todo do que só a coisa do digital no livro. Então, eu acho que esse é um ponto, sabe? A gente é uma sociedade que, neste momento, a gente está vivendo um momento... Quando eu falo momento, não hoje, agora, nesse momento da pandemia, eu estou falando de um período um pouco mais extenso. A gente vive uma sociedade que valoriza a aparência. Sim. Né? E essa aparência faz com que as coisas fiquem muito superficiais, né? Tem um pensador coreano radicado na Alemanha,
que o nome dele é... Depois até posso escrever, se você quiser, para você passar para o pessoal, se quiser, que ele fala sobre a estética do liso, a sociedade, que é essa sociedade do espetáculo e do liso. Liso no sentido de você não ter espessura com nada. Sim, sim. Né? Então você pega porque, veja, o projeto gráfico ele é muito importante para o livro. Claro que ele é muito importante, porque esse é o suporte. Mas ele tem que ser o mecanismo de potencialização do conteúdo e não de impedimento de acesso ao conteúdo. Sim. Né? Então, isso que você está falando, eu trabalhei muito em revista. E você tinha diretores de arte que queriam fazer com que aquela revista virasse portfólio para ele, e tinha diretores de arte que queriam fazer com que a revista fosse vendida. E aí você escolhia o público. Esse é o problema. Às vezes o projeto gráfico sufoca o trabalho em si, né? E aí, Valdemar, de novo, acho que tem essa questão, vou fazer uma crítica ao nosso meio mesmo, porque a gente está num momento que a gente tem que limpar um pouco, né, esse jogo de aparências em tudo. A verdade é que esse jogo de aparência fica tão evidente no nosso meio que hoje tem gente vendendo curso e falando como se fossem experts em livros de fotografia, em narrativas visuais, e nunca fizeram um único livro na vida. E se você for na casa da pessoa, a pessoa não tem 10 livros bons. Tá? Ela fica vendo vídeo de livro e depois fica vomitando expertise para os outros. Mas aí eu acho que eu retomo o que você falou. Estou a fim de desabafar. Mas aí eu volto a falar que não é só na fotografia. Eu acho que isso é um reflexo de tudo. Eu acho que essa coisa do superficial, de todo mundo fazer tudo, de repente o cara tá dando consulta no telefone sem ser médico, ou enfim, isso acaba impregnando o próprio meio que a gente está. Até porque a fotografia entrou numa crise que as pessoas começaram, para tentar sobreviver, fazer coisas que elas não podem fazer. Porque também tem isso, né? A gente perdeu no mercado fotográfico, tanto na publicidade, quanto na fotografia documental, no fotojornalismo, a gente perdeu o espaço e perdeu o mercado. Então, as pessoas acabaram indo para onde dava e aonde não dava. E esse é um grande problema. Mas você não acha que esse mercado também acontece isso numa onda e depois as coisas acabam, e quem vai estar do outro lado da margem do rio são aqueles que tinham consistência? Isso vale para tudo, como autores, como curadores, como editores, enfim. Não é um pouco isso? Eu acho que numa sociedade onde, de fato, as coisas são olhadas pela qualidade do que é feito, a peneira da vida se encarrega. Eu não sei se isso é no Brasil, porque eu acho que o Brasil dá muito pouco valor para a qualidade do que as coisas são feitas, e é muito mais baseado no relacionamento, no nome de família, e isso é um problema, porque eu conheço muita gente, mas muita gente extremamente talentosa e não tem espaço. Que não teve espaço, pura e simplesmente porque não está dentro desse pequeno oligopólio que existe no nosso meio, né? Então, agora, o que eu acho, e eu falo isso, e é interessante, porque eu vejo alguns projetos, você também deve ver muitos, de livros que, cara, a pessoa claramente não tem nenhuma biblioteca na casa dela, porque ela faz um projeto de livro que o livro não sobrevive a 2 ou 3 retiradas de uma prateleira. Né? Que a pessoa tem que, para manusear o livro, tem que fazer um exercício tamanho de habilidade manual, entendeu? Que o depois livro não volta. A pessoa abandona, a pessoa não quer ver, ela abandona, porque aquilo é chato, é inconveniente, não vai durar no tempo, porque o manuseio é ruim, você entendeu? Sim. Isso não tem nada a ver com o livro de artista, onde o livro de artista, como objeto artesanal, individual, tem uma outra questão, né? Eu estou falando de livros que têm uma certa escala de produção e que, portanto... a costura artesanal, ela é uma costura muito mais resistente do que uma costura industrial. Sim. Né? Voltando completamente para o Abrigo, porque outra curiosidade. Você trabalhou com a personagem do livro, ou seja, ela foi contigo, fez a direção de arte. Algum conflito nisso? Porque, no fundo, você está falando de 2 pessoas que vêm de formas diferentes, embora estão trabalhando juntos e a ideia é essa, mas na hora do projeto, como tirar uma foto, colocar uma foto, como foi essa parceria? Porque ela é personagem,
É meio maluco isso. A personagem foi a diretora de arte junto contigo. E isso é legal. E o seu filho também é personagem. E aí, a gente vai abrir essa foto assim ou assado, vai ser aquela ou essa. Porque também tem no processo de criação um processo íntimo de discussão. De discussão íntimo, literalmente falando. Uhum. Bom, trabalhar com a Helena é muito, para mim, é muito fácil, né? A gente trabalha junto há muito tempo, mesmo antes da gente ser casado, a gente Sim. trabalhava junto. E a gente tem uma sinergia muito grande nos trabalhos, assim como a gente vê a fotografia, quais são os nossos interesses, quais são as questões que... E a Helena, ela tem uma coisa, cara, que ela tem uma generosidade no olhar dela, no sentido de ela me deixar fazer e ser e expressar o que eu quero, sem interferência nenhuma. Tá. Todas as ajudas que ela deu nesse livro, e não foram poucas, foram sempre ajudas no sentido de construir melhor aquilo que eu queria expressar. Sim. E até porque ela não estava um pouco de fora. E não no sentido de filtrar ou censurar de alguma maneira Sim. o que estava sendo ali expresso, né? Então, nesse sentido, e eu acho que o inverso também acontece, né? Com os trabalhos dela Sim. esse papel. Então, na verdade, não foi nem um pouco difícil, não, porque a gente tem essa unidade de pensamento e ela sabia muito bem quais eram as questões que eu estava lidando ali no trabalho. Sim. E ela se doa, tanto no sentido de ser um personagem que eu fotografo, como ela se doa no sentido de me auxiliar a melhorar aquilo que eu não estou sendo capaz de perceber no trabalho. Então, é muito tranquilo, na realidade. Cara, eu não... Fazendo esse livro, fazendo Sombras Secas, que também ela já... O Sombras Secas também é com ela. É também com ela ajudou. E em todos os outros trabalhos, eu nunca tive um momento de tensão ou de atrito com ela no sentido de alguma coisa que ela achava que não devia entrar, ou que devia entrar. Nunca rolou. Não precisou ter negociação. A coisa fluiu nenhuma. sem negociação. Tá. Não, nenhuma. Porque... Tem uma negociação, tem uma negociação artística, no sentido dela dizer, bom, eu acho que é isso, eu vejo isso, eu concordo com isso, eu acho que é aquilo, mas não tem uma negociação no campo afetivo do que tem ali de envolvimento. Não, mas eu digo na escolha. Porque caminhos, às vezes o autor está tão envolvido com aquele caminho que é bom ter alguém que está meio distanciado. Só que não teve distanciamento, né? Porque ela é personagem. Ou seja, vocês dois estão envolvidos de uma forma que não dá para falar que um tem distanciamento do trabalho porque não está envolvido. E aí, às vezes, quando eu falo de negociar, é tipo, aqui eu não gosto dessa, você gosta dessa, então vamos negociar. É nesse sentido. Não, mas aí tem uma questão que é importante. Eu só apresento o trabalho para a Helena, eu vou mostrando as fotos, né? Eu vou revelando, vou mostrando para ela, mas eu só mostro o trabalho para ela quando eu já tenho a espinha dorsal desenhada. Ah, tá. Aí quando a espinha dorsal está desenhada, eu falo, ó, a questão é essa. Tá, são assim, coisas pontuais. Isso aqui, aí ela entra, aí para ela fica muito mais fácil também. Sim, porque aí a coisa flui já a partir de um trilho que eu criei, né? Sim. A espinha dorsal está lá e aí vocês discutem alguns detalhes. Não é que ela te ajudou a construir a estrutura do trabalho. Não, aí ela vem muito no sentido de acertar as arestas daquilo que ela acha que não está funcionando. Aí afinar o trabalho. Aí eu ouço muito ela nesse sentido. A gente está passando por um momento agora que eu acho que todos os fotógrafos estão pensando como se viabilizar. Enfim, eu não sei o que vai ser depois. A gente já vinha no processo da cultura brasileira, está passando por uma crise em funções políticas. E como foi para você participar do financiamento coletivo? Eu não gosto desse nome, a gente conversou muito sobre financiamento coletivo. Na Europa, o que se chama de financiamento coletivo é compra antecipada de um produto que o cara quer porque ele acredita nesse produto e não aquela coisa de vaquinha. Mas como foi para você
encarar um financiamento coletivo que no Brasil ainda tem essa coisa de vou ajudar, não tem essa cabeça de comprar o livro que eu quero, só que eu vou comprar um pouquinho antes, ele se viabiliza e eu recebo depois. Como foi para você isso? Olha, cara, eu acho que assim, é um processo, ele é um processo delicado, né? Não é um processo. Primeiro, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente não está fazendo vaquinha, a gente está fazendo uma venda antecipada. A pessoa está comprando alguma coisa que ela vai Você receber quer? Uhum. e tendo a oportunidade de adquirir por um preço melhor do que vai ser o preço final. Então, assim, Sim. na realidade, é mais uma tentativa de convencimento de que o seu trabalho merece essa compra antecipada do que, né? Então, assim, a experiência foi uma experiência difícil, né? Porque você faz o projeto, você lança o negócio e você tem que correr atrás para que aquilo seja viabilizado, porque a gente tem essa cultura no Brasil de realmente deixar para a última hora, né? E de não fazer as coisas, não dar a devida atenção para o que o outro está fazendo enquanto a coisa não aconteceu. Bom, enfim. Então é um esforço. Eu acho que é desgastante. Foi traumático? Hã? Foi traumático? Não, não foi. Não foi. Não, faria de novo. Não foi. Não foi Estou traumático, curioso. não. É desgastante. Eu vou dizer para você que eu não quero entrar num processo desse tão rápido de novo, entendeu? É, Mas até porque o meu processo é lento, não vai sair nada sim. tão rápido assim. Mas eu acho que é uma excelente alternativa. Acho que é extremamente viável e você precisa, na verdade, criar a cultura dessa compra Sim. antecipada, né? E essa eu acho que é a questão fundamental. Mas eu acho que repetirei se for o caso, sabendo que é cansativo, que é desgastante, que você fica ansioso, porque você fica esperando para ver se vai conseguir, se não vai conseguir, como é que vai ser. E tem que estar preparado para imprevistos, né? Por exemplo, se você Uhum. pediu X dinheiros, você não conseguiu X dinheiros, conseguiu 80% de X dinheiros. Bom, e aí? Você devolve ou você faz? Né? A gente, porque na nossa conversa, para as pessoas saberem, aqui na Origem, toda vez que a gente abre financiamento coletivo, o livro sai. Nem se for para ter que colocar dinheiro e fazer um livro só se uma pessoa comprou. Até para dar garantia para quem está entrando, saber que essa é uma galera que faz, independente do que acontecer. É. Essa tensão do não conseguir a verba é realmente pesada. Porque a Eu gente acho que nunca esse é sabe. o grande problema, na É, realidade. É você ficar batendo na porta das pessoas e falar assim, isso aqui vale a pena comprar, compra aí porque vai ser mais barato. A pessoa sim. compra e você depois correr o risco de chegar para ela e falar assim, puta, mas eu vou te devolver porque não deu certo, entendeu? Isso é frustrante. A Tá, ansiedade vem por causa do risco de frustração, não por causa sim. do... Eu meio que te tranquilizei, porque você é um autor conhecido. Quando a gente começou, eu falei, Marcelo, não é tranquilo, mas não vai ser um negócio absurdo. Você acha que esse é um meio, e aí a pergunta vem em função do que a gente está passando hoje, esse é uma forma de fazer com que livros surjam a partir de financiamentos, que não precisa ser muito ou pouco, na verdade, o financiamento se adequa ao projeto que você imagina. Você acha que essa pode ser uma saída? Por quê? Patrocinadores foram embora. A gente hoje está sem evento, ou seja, não dá nem para pensar em fazer eventos, exposições, para vender alguma obra e conseguir se autofinanciar um livro. Ou seja, a gente está completamente perdido e você acha que o financiamento pode ser uma possibilidade nesses tempos meio diferentes? Eu acho que pode ser não é que pode ser, eu acho que é uma possibilidade. Eu não sei qual é a dimensão do buraco que nós vamos entrar, né, Valdemir? Sim, isso ninguém sabe, não tem. Ninguém sabe, né? Então, assim, eu não sei. Eu acho que se o meio fotográfico fosse mais unido e a gente fosse mais solidário, tudo seria mais fácil. Tá. E aí eu acho que os projetos... Porque, veja, eu acho que a venda antecipada, ela é um pressuposto de que as pessoas confiam em você. Sim, sim. Né? Não só como editora, mas como Sim, autor, que eu vou apresentar algo minimamente
justo para aquilo que ela está comprando. Relativo ao dinheiro que ela colocou, sim. Claro. Então, eu acho que precisa dessa ação, mas as pessoas precisam entender que elas precisam participar do jogo. Porque é muito curioso, cara, eu ver gente pedindo dinheiro para fazer livro, fazendo livro, querendo vender livro, e essa pessoa não compra livro. Mas então, aí é uma coisa que até o pessoal da Lovely entrou agora, e é uma coisa que eu queria falar. Você acha que a gente também, de modo geral, o mercado não se preocupa tanto em formação de público? Porque, por exemplo, eu comecei a dar aula lá atrás, em 94, 95, pensando em formar um público para um dia comprar um livro meu. Eu dou palestra de graça, feito maluco em escola e não sei o quê, para tentar formar público, não para os meus livros hoje, para a minha livraria e para a minha editora. Mas você não acha que falta um pouco essa compreensão de que se a gente do mercado não formar público, não vai ter gente para comprar livro? Porque, falando do Fujioka agora, a gente tem uma única livraria física que está lá e que você compra só livros de fotografia. E você tem a gente se aventura rodando em festivais e não, mas tem ele, a gente, quem mais tem um acervo grande de livros de fotografia? Você não tem. E aí a gente pergunta, poxa, será que o mercado também não está esquecendo essa coisa da formação de público? Eu acho que a formação de público para leitura no Brasil é um problema, né? Sim. A fotografia, ela é uma consequência natural de uma sociedade que dá pouco valor para o conhecimento. Né? É verdade. Então, assim, esse é um grande problema. Eu acho que sim, acho que a gente tem que trabalhar com formação. Eu sou professor, eu dou muita aula. Sim. Eu fico muito feliz em ver que muitos alunos meus pegaram um gosto por livro e compram estão publicando livros. Sim. Eu acho que sim, a gente precisa criar um público, acho que as pessoas precisam criar um público. Mas o que me assusta, cara, de verdade, é ver a quantidade de gente que publica livro e que não compra livro. Quer vender o seu, mas não compra dos outros. E aí você também, e eu acho que isso reflete também na maturidade do livro que está vindo. Claro. Todo aí o a gente processo volta fica no comprometido, né? Sim. Todo o processo fica comprometido. Veja, é muito curioso, porque o que eu já ouvi falar assim, eu fui comprar um livro, mas era muito caro, custava R$150. Porra, R$150, cara. Para livro de fotografia, cara, compra uma calça de R$500, compra um sapato de 1.200, compra não sei o que de 5 pau e não compra um livro de 150 porque acha caro? Sim. Bom, é a escolha, né? Aí, de novo, você vai, você quer... Se você acredita que adquirir conhecimento é sentar na frente do computador e ficar vendo vídeo de livro, bom, paciência, cada um escolhe o seu caminho, mas eu acho que nós, como agentes do meio, temos que investir muito na questão de criação de cultura de compra de livro, de leitura e de trabalhar. Eu acho que o trabalho que você faz nesse sentido de ir atrás de tudo quanto é festival, feira, lutar para mostrar os trabalhos que você tem na editora, eu acho isso, eu tiro o chapéu, porque eu acho que isso tem pouquíssimas pessoas. Acho que você talvez seja o único cara que faça isso dessa forma tão sistemática, assim como o Fujioka, eu tiro o chapéu pelo trabalho que ele tem, você entendeu? Porque sem o Fujioka a gente seria a base. São pequenos paraísos de possibilidades, entendeu? Que não podem ser perdidos, né? Mas eu acho que essa é uma questão interessante, porque se você vai, por exemplo, para a França, você tem muitas livrarias, né? Paris, por exemplo, você tem muitas livrarias que vendem livros de fotografia, livrarias vinculadas a galerias, mas tem uma livraria só de fotografia lá. Só de fotografia tem uma só. Mais que uma. Eu sigo uma na Alemanha, uma em Londres. Assim, tudo bem. Só não, fotografia. Então, mas por cidade, por país. É pouco. Tem no Irã também. A Emi falou que tem uma no Irã. A Emi falou que tem uma no Irã. Essa do Irã não só você foi pirando. E o papel dos festivais? Porque a gente está falando... Porque assim, qual é o nosso conceito aqui na origem? Eu sei que dançou público, eu vou ter que ir atrás do público, literalmente. Eu pego público a laço. E o público está no festival.
Não adianta. Eu acho que o Fujoca está formando público. A nossa ideia era abrir uma livraria na Vila Madalena. Acabou com o projeto, com essa história da pandemia. Mas os festivais, eu acho uma grande possibilidade. Por quê? Porque eles também têm a capilaridade de estar em regiões diferentes. O que eu sinto só é que os festivais não são tão unidos e não tem essa coisa de migrar. O cara que está lá no norte consegue descer lá para o sul para ir no festival, o sul ir para o norte. Então a gente fica muito concentrado de cada autor estar na sua região. Mas o que você acha dos festivais? A gente já teve juntos em Balneário Camboriú, que é um festival menor, que a galera aparentemente vai fazer esse ano. A gente já se encontrou em Tiradentes. Paraty, que você participou mais intensamente, como você vê os festivais com esse papel de formação de público? Só para você saber aqui, acabei de ver aqui, o Marcelo, lá de Balneário Camboriú, está aqui acompanhando. Opa, Marcelo, grande abraço. E a Lu Molizani, queridona, também está aqui. A Lu, sim. Eu acho... tem uma pessoa também que falou aqui, rapidamente, sobre a questão de criação de bibliotecas. Essa é uma das questões que eu me preocupo muito. Sim, e eu conversei com o Valdemir, de levar o meu livro para bibliotecas públicas, ter uma cota do livro para ir para bibliotecas públicas. Eu acho que os festivais, como sentido de criação de conhecimento, de conteúdo, não só em relação a livros de fotografia, mas como um todo, sim, sim. Eu acho que é extremamente importante. O que eu acho que os festivais estão um pouco desgastados, porque todos fizeram um certo modelo. E eu acho que talvez o que fosse interessante é a gente ter festivais com modelos muito diferentes, porque isso chama públicos de maneiras diferentes também, né? Então, eu acho isso muito legal. A Laura, lá da Argentina, está falando aqui que as bibliotecas itinerantes do Floripa na Foto... Sim, sim. E ela faz um trabalho genial, porque ela não fica só aqui no Brasil, ela roda, levou livro nosso para Cuba, para Havana. Isso é legal. Eu acho que isso é super interessante. Eu acho... Ir em todos os festivais, no sentido da difusão de uma biblioteca, de uma livraria, como você faz, eu acho que é um trabalho, como eu te falei, é um trabalho hercúleo, mas eu acho que é fundamental. O que eu acho que os festivais precisavam se reinventar um pouco no sentido de oferecer coisas diferentes, coisas novas, né? Por exemplo... sei lá, criar novos mecanismos de relacionamento, né? Os festivais, inicialmente em cidades pequenas como Tiradentes, Paraty, esse tipo de coisa, eles tinham uma proposta inicial que eu achava muito legal e que se perdeu um pouco, que era a proposta de você ter essa coisa de esbarrar com as pessoas. Sim. E poder trocar com as pessoas sem se conhecer, sentar num bar, conversar, construir uma certa impessoalidade, né? Romper um pouco com essas hierarquias. O grande nome conversando com alguém mais jovem. E os festivais, aos poucos, foram caindo nesse vício de criar as hierarquias, afastar os nomes, os grandes nomes do público em geral. Eu acho que isso tudo precisava ser revisto. Mas eu acho que tem que ter festival, eu acho que tem que ter essa circulação. Eu acho que o trabalho que você faz, eu acho realmente... Não estou te puxando o saco, não, que você sabe que eu não sou disso, mas eu acho que realmente isso é uma coisa... É louvável quem faz um trabalho que nem você faz, entendeu? Porque a venda muito individual é muito complicada, é muito difícil. Mas, no fundo, eu acho que o mercado faz a gente buscar isso, Marcelo. Porque, por exemplo, você com o nome já consolidado, arriscou um financiamento coletivo. E quando a gente começou com esse financiamento coletivo lá atrás, em 2017, eu fui boi de piranha. Eu também tinha medo. Eu falei, eu tenho que fazer para mostrar para outros que é possível. Mas a gente aqui acaba tendo que se reinventar a cada momento. Para quê? Para o livro ter público, né? Porque a gente consegue a primeira etapa, que é rodar o livro, que já é difícil, e aí a gente não tem onde vender. A gente estava numa reunião com os editores, estava Iatan, a gente, a Lovely, o pessoal da Fotô, e aí a discussão era como que a gente vai vender? A gente não tem ponto de venda. É maluco isso, mas a gente faz livro e aonde a gente vai vender? Hoje, se você pensar, a gente tem a Lovely como
estrutura física. Por quê? Porque as outras livrarias abandonaram a prateleira do livro de fotografia e, pior, as grandes redes não pagam mais. Então, essa coisa de fazer, às vezes, a gente do mercado e que gosta disso, que vive disso, tem que acabar fazendo também porque é a única saída, né? Essa coisa de pensar que, não, a gente tá falando, não, a gente faz, porque se não fizer, o livro não vende. Se o livro não vender, eu não vou viver de livro. E eu gosto desse negócio. Assim como você. Então, acaba sendo um círculo vicioso ou virtuoso que a gente tem que criar para ter saídas, né? Como agora. A gente já está no finalzinho, só queria dar uma dica para todo mundo. Olha, o site da Origem, que tem o livro do Marcelo, é www.editororigem.com.br. Esse foi o primeiro papo com os nossos autores. A gente ia lançar 17 livros em Tiradentes, então, na verdade, a gente tem aqui pelo menos 17 encontros como esse. Eu queria agradecer ao Marcelo. O legal de livro, Marcelo, é que a gente aprende em cada processo. E contigo, nesse processo que a gente se viu ao longo de 3 meses, conversou pouco, a Lígia, a gente aprendeu muito contigo e toda a conversa foi um aprendizado. E foi legal ver o seu processo de trabalho e o seu cuidado. E o seu livro reflete todo esse cuidado que a gente viu nesses meses e dá para perceber que foi um trabalho longo e eu acho que a genialidade está na simplicidade. Eu acho que assim... o seu livro é um livro simples, e isso é genial, porque fazer algo simples e bom é a grande dificuldade. Então, gente, quem está aí, vale a pena comprar o livro do Marcelo, com a gente, com ele. O Marcelo também está fazendo curso, você está nos cursos online também, você está dando aula online também nessas novas temporadas? Lá no Museu de Arte Moderna está suspenso, né? Tá, não, mas... Você está fazendo os seus particulares? Os grupos de estudo, eu tenho 4 grupos de estudo e todos eles estão funcionando. Legal. Não é a mesma coisa, mas é o que a gente tem hoje, né? Sim, que é outra resistência. Eu comecei a fazer também, eu não gosto muito disso, mas enfim, é a saída que a gente tem. Então, valeu, Marcelo, super obrigado. Adoramos fazer o livro, essa parceria com a sua editora e a nossa rendeu, além do seu, os outros alunos seus que acabaram fazendo coisas com a gente. Espero que essa parceria continue e que a gente se encontre pelos festivais e a gente vai lançar muito o seu livro. Já tem agenda para o segundo semestre, se Deus quiser. É só ir abrindo aos poucos, a gente vê como isso funciona. Cara, super obrigado por vocês. Acho que a parceria foi super boa. Eu acho que eu aprendi várias coisas com vocês também. Sou super grato pela oportunidade de ter feito junto. E vamos em frente, né? Vamos em frente. É o que a gente tem. Vamos caminhando. Vamos em frente. Já tem projeto engatilhado já ou não? Não, ainda não. Agora é respirar e curtir. Então tá bom. Grande abraço. Abraço, querido. Tchau. Tchau. Pronto. Encerrei.